Estamos aqui na residência do senhor Josuel de Freitas, conhecido como Seu Tuto, que é um personagem aqui em Guarapuava, bem conhecido, e que é neto de um escravo. Seu Tuto, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, para falar um pouquinho então sobre a escravidão aqui na cidade de Guarapuava. Não tem nada que agradecer. Para mim é uma felicidade vocês estarem aqui. Inclusive eu trabalho voluntário com alunos de escola, faculdade, etc. E aqui eu estou para contar o meu passado, da minha vida, do meu pai. A gente está aqui para responder as suas perguntas. Eu gostaria que o senhor se pudesse contar um pouquinho a história do seu avô, né? Falar um pouquinho sobre ele, a vinda dele para cá, enfim, o que os seus pais lhe contaram, né? Bom, toda a história que eu aprendi, que o meu pai me contou, ele me deu um caminho muito bom na minha vida, para mim chegar onde eu cheguei. Em primeiro lugar, ele sempre me dizia o seguinte: meu filho, cresça como homem perante Deus e perante a sociedade. E se um dia você se perder nessa grande estrada da vida que você vai começar a caminhar, olhe, dê um giro que você vai encontrar meus passos. Siga meus passos, que você um dia vai ver a felicidade que eu te ensinei. E assim eu passei para meus filhos. E meus filhos estão passando para os filhos deles. E graças a Deus aqui eu estou. E vou responder as suas perguntas. Meu escravo, segundo a história do meu pai, ele veio da África. Foi transportado da África para o Brasil, onde veio milhares, e como centenas e dezenas morriam e jogavam no oceano, né? E então, quando eles chegavam nos portos, eles ficavam numa quarentena para depois ir para leilão. Então, nesses leilão, comprado pelos coronéis, os escravos, e meu avô veio parar aqui em Palmeiras. Como é que era o nome dele mesmo? Campolim de Sá Camargo. E como o Visconde tinha que vir para Guarapuava para atender das terras do pai dele, né? Que havia muito ataque de índio, saque nas fazendas. Então ele trouxe o escravo de confiança, que foi meu avô, que veio junto com ele. Agora eu sempre digo o seguinte: a história não conta. A história não vai falar um negro, né? Fulano de tal, de confiança, acompanhou. Isso não consta. Não consta por quê? Por causa que o negro, para os brancos, ele era um animal. Ele não tinha arma. A própria igreja nos condenou, que não poderia ser batizado nada porque nós éramos animais, né? Era um marcado com o ferro quente dos patrões, do senhor. E o que eu posso dizer é o seguinte: o Brasil cresceu e desenvolveu através dos escravos. Então, toda pessoa, ser humano, deve aos escravos, mas, infelizmente, há esse preconceito, esse racismo, né? E hoje não é só para os negros. Hoje é o pobre, o mendigo, esses europeus que estão entrando no Brasil aí, de centenas e milhares, né? Pedindo asilo também. Então, a escravidão continua, né? E se o senhor pudesse falar um pouco assim a importância dos africanos e afrodescendentes, enfim, aqui em Guarapuava para a cultura da cidade. Ele é muito importante por causa das suas histórias e o seu conhecimento. Se a senhora olhar, a senhora pode ver que o negro tem uma magia que nenhum outro país do mundo tem. O negro tem. Nas suas religiões, nos seus cantos, na culinária.
Ele tem uma grande diferença. Uma grande diferença. Então, a sabedoria, isso não tem dúvida nenhuma. Tudo o que eu fiz na minha vida, ninguém me ensinou. Ninguém. Olhando, às vezes, a pessoa fazia uma coisa, qual me interessava, bastaria eu olhar para mim fazer. E as histórias que eu posso contar dos escravos, como eu já disse, foi eles o responsável pelo desenvolvimento do nosso Brasil. E se o senhor pudesse falar, de repente, um pouco da sua experiência aqui com o carnaval, essa questão aqui em Guarapuava, assim, que é uma manifestação cultural bem importante, né? Eu, vindo de Curitiba, do Rio de Janeiro, Curitiba, eu cheguei aqui e achei por bem criar uma escola de samba, que chamava-se Vou Ali, Volto Já. E essa escola eu permaneci com ela ali mais ou menos uns 10, 15 anos, né? Comecei com 12 componentes, quando eu encerrei eu estava com mais de 150, né? Entre passista, bateria, a abreala, rei, rainha, todo no nosso clube dos negros, que era o Rio Branco. Porque aqui existia Clube Guaíra, que era da elite, Cruzeiro do Sul, dos poloneses, e o Rio Branco, que era de negro. E nenhum podia se visitar. Nós não poderíamos ir no Guaíra, nós não poderíamos ir no Cruzeiro, nem eles virem, mas com o tempo houve uma integração. Justamente na época da minha escola de samba, houve integração. Onde então nós íamos um dia, uma noite de carnaval, nós ia visitar o Guaíra, daí o Guaíra na outra noite vinha pagar a visita, aí nós íamos no Cruzeiro, no outro dia o Cruzeiro vinha pagar a visita. E daí, no último dia, então, o grande curso na rua 15 de novembro, onde nós puxava a Guarapuava inteira, né? Onde desfilava a escola, desfilava os brocos do Guaíra, do Cruzeiro. Então, foi uma grande época de grandes carnavais. Mais ou menos que ano era isso, assim, que década? O ano nós começamos, foi por volta lá de 50, por aí, que a gente começou, né? Por aí. Foi mais ou menos nessa época, né? E então daí foi vendo, de repente também não houve mais patrocinadores, daí as coisas foram já começando e eu terminei com a escola de samba. Hoje tenho meus filhos aí, que tem um grupo de pagode, contemplação, e eles estão procurando trazer o resgate. Já parece agora, vai fazer agora, no próximo carnaval, 3 anos que eles estão trazendo de volta, devagar, mas está indo. Capaz que amanhã ou depois seja uma grande escola também. Outra questão que eu queria lhe fazer, o senhor poderia contar um pouco a história do Clube Rio Branco, né? Que seu pai foi o fundador, né? Bom, a minha começou com a minha avó, né? Eu não cheguei a conhecer ela. Então, ali onde está a Casa Lacerda, casa de tintas, de materiais de construção, ali, o quarteirão antes ali era da minha avó. Quem deu para ela foi o Visconde de Guarapuava, na mesma rua Visconde de Guarapuava, lá embaixo, né? E ela fazia uma festa de Nossa Senhora dos Prazeres em São Benedito. Ela tinha um altar, e tudo ali onde está o Lacerda era um lajado muito grande de água ali, onde as negras lavavam roupa. Qual o nome da sua avó? Minha avó Maria Locádia do Belém. E então, ela, na conversa de lavar roupa dentro d'água, que elas lavavam roupa dentro d'água, batendo nas pedras, né? Então, elas acharam por bem uma parte daquele ganho delas e fazendo uma caixinha, guardando um dinheiro para que um dia pudesse formar uma sociedade, para eles terem um lugar para dançar, para quadrilha, para a dança típica deles. Muito bem.
E o meu pai fundou o Rio Branco. Foi cedido pela Câmara de Vereadores do terreno, aqui atrás da igreja, né? Na Rua Coronel Saldanha, e ali formou-se o Rio Branco. Seu pai era o Bento José da Silva. Bento José da Silva. Então, meu pai é muito inteligente. Ali ele tinha o grupo de dança, tinha o clube, ele levou no Teatro Santo Antônio a peça Escravizaura, levou várias peças. Ele tinha o grupo de teatro que ele comandava, ele levou. Sim. No Teatro Santo Antônio. E dali foi crescendo cada vez mais, e foi indo. Daí chegou uma época que ele era todo de madeira, tocaram fogo no clube, e depois daí foi feito da alvenaria, e está até dia de hoje lá. Eu vi que a fundação é 28 de setembro de 1919, né? 19, isso mesmo. E até que eles faziam todo ano, dia 28 de setembro, uma assembleia, uma reunião, né? Assembleia e o baile de gala. O senhor lembra de ter participado, assim, de algum? Porque eu desde os 7 anos, eu já acompanhava meu pai. Eu ficava na chapelaria. Então, a senhora chegava com casaco pesado, talvez com guarda-chuva, os homens de chapéu, de sobretudo, aquela coisa. Então, a gente ia guardando e dando o número, a etiqueta, o comprovante para após do baile a pessoa ir retirar. Então, eu ficava lá. Então, eu procurei acompanhar ele sempre, sempre. E desde os 7 anos. E eu lembro muito bem. Era uma coisa, hoje não existe mais. Você sabe que os caras muito bem vestidos, sapato brilhando, gravata, muita gravata borboleta, com aqueles cravos, nada bela. E para tirar uma moça para dançar, tirava o lenço branco do bolso aqui do paletó, punha na palma da mão, chegava, pedia licença para os pais, e daí a guria tocava a palma da mão em cima do lenço da mão da pessoa, do jovem, né? Sinal que estava aceitando. Sim. E era, olha, Deus o livre, eu nunca vi. Deus o livre, que o cara fosse beijar a guria lá no meio do salão. Tinha os negros, esse era meu pai. Os negros que tomavam conta de fiscal de salão. Aqui está o pai, o avô dos Guiné, Gabriel Hugo Rios, o primeiro professor negro, tio Jobe, Vavá. Todos negros, tio Francisco, esse daqui era oficial de justiça, Manuel Conrado, esses negros que faziam parte da sociedade Rio Branco. Então, era muito lindo, muito bonito. Muito, e tantas pessoas do Guaíra, nessas épocas de festa, de coisa, estavam presentes lá. No início, ele era um clube só para negros, no caso, né? Só. No início que eu disse para você. Depois que houve a integração, tudo bem, daí, né? Não tinha problema nenhum. Convite, né? O negro lá tinha um amigo branco, ia lá, apresentava, não tinha problema nenhum. E o senhor acha que tinha mais racismo naquela época do que hoje? Ou não? Eu vou falar para você. Se eu disser que algum dia houve contra mim, estou mentindo. Eu sei que existe. Preconceito existe. Só que nós não sabemos aonde está. Ele é camuflado. Então tá, se eu sair aqui na rua, tiver pessoas lá na esquina, tudo branco,
eles podem dizerem o seguinte, até que eu chegue neles, vão dizer, olha lá o Tuto lá, esse negro é metido, esse negro é isto, vai para é convidado pela televisão, ele vai na rádio. Mas quando eu chegar, Tuto, tudo bem, tudo certo? Agora, eu sempre digo o seguinte, quem não gostar de mim, porque inimigo não tenho, e achar pela cor da minha pele que eu não presto, que eu sou isso, aquilo, vai ter que me engolir. O me mata, o me engole, porque eu estou junto. Estou junto e aprendi desde pequeno. Meu pai sempre dizia, nunca desvie. Se entrar num lugar que tenha só branco, entre. Compre um doce num bar, num restaurante, qualquer uma coisa, mas mostre a tua presença, porque nós somos ser humano. Essa fala do seu pai foi muito importante para o senhor, né? Muito, muito. E com isso, graças a Deus, tenho meus filhos que são maravilhosos. Nunca fui chamado numa escola para dizer, olha, seu menino fez isto, aquilo. Nunca. Nunca partiram para o lado de droga por causa do ensinamento que eu trouxe do meu pai, mas eu passei para eles e eles têm a obrigação de passar para os filhos deles. Que é uma forma também de resistência, né? De resistir nessa sociedade racista, nesse racismo que é aquela coisa, ninguém é racista, mas como que o racismo aparece, né? A questão velada, como o senhor falou, né? Então isso também é uma forma de resistir, né? Tem que resistir, porque tem muitos negros, amigos meus, que eu vejo, vão entrar num restaurante, vão até uma altura, voltam para trás, porque o negro é tipo índio. Mesmo eu, com os negros, primeiro eles têm que me conhecer e ter confiança em mim, porque eles se escondem. Aqui na Palmeirinha, tem os negros ali na Palmeirinha, quando eu comecei a trabalhar com eles se escondiam assim, abriam um pedacinho da porta e ficavam bombeando. E eu sempre procurava conversar com as pessoas mais velhas. Então, fiz uma grande amizade. Aí, agora, depois que eu peguei a amizade, meu Deus do céu, daí não chega lá, toma café, come com eles, não tem problema nenhum. Então, eles têm aquele que trouxeram lá do passado, mas não houve o ensinamento. Então, eles acham que eles são inferior. Vão pegar um ônibus, ficam isso, aquilo, vão chegar num bar para comprar alguma coisa, só tem branco, eu não vou entrar aí. Não, tem que encarar. Tem que encarar porque somos ser humano, somos cidadãos, pagamos nossos impostos e temos o direito de ir e vir. Né? É que é uma exclusão histórica, né? Há muito tempo são excluídos principalmente os negros e os indígenas, né? Infelizmente. É por isso que eu sempre digo, aqui às vezes tem 20, tem 40 alunos, tem professora irresponsável. Então eu sempre digo para as crianças, para os alunos, pega seu pai, sente uma noite, larguem da televisão, larguem do celular e pergunta a tua história. Porque eu sempre digo, como eu, o senhor é seu Tuto, o senhor é seu Josué, eu sempre digo, primeiro, conheço a minha história, que daí eu digo quem sou eu, né? Porque a coisa mais linda deste mundo é o ensinamento, primeiro de casa. Depois vem a segunda etapa, que é a escola. Mas daí, quando nós chegarmos, nós já estamos preparados, mais ou menos, para nós respeitarmos as professoras. Né? Porque é a segunda mãe que vai nos dar a abertura do conhecimento. E às vezes eu vejo na televisão aluno quebrando a escola, os materiais, batendo em professora. Não pode. Mas eu não sei. O passado não houve um ensinamento como eu fui ensinado. Bom, para finalizar, eu queria, assim, se o senhor poderia falar um pouco desse seu museu particular aqui, né? Porque, enfim,
como a gente está mostrando, a gente se encontra na residência do seu Tuto, que é praticamente um museu, né? De várias peças que ele vem guardando ao longo da vida, né? Então, assim, até se o senhor poderia falar um pouco assim, quando é que o senhor despertou, né, esse interesse por guardar coisas, né? Porque são materiais, né? São peças de história mesmo, enfim, e sua relação com isso, né? A importância que isso tem para as gerações futuras, para a história, né? Esse seu trabalho, né? Faz muitos anos. Eu entrei em 77 no museu aqui em Guarapuava. Cheguei a trabalhar de 77, 84, lá pelo 85 mais ou menos. Saí do museu porque tinha cargo acumulado. Vim para os cemitérios, criar a central de triagem. Mais tarde passou para serviços funerário municipal. Fazer meu trabalho ali. Deixei certo o museu, fiz o que eu tinha que fazer e passei para os cemitérios. Já entrou umas pessoas qual já não deu certo comigo lá no museu. Então eu resolvi fazer um ofício, eu mesmo fiz um ofício e mandei para o prefeito que eu estava me desligando do museu e passando para os cemitérios. Vim para os cemitérios também, normalizei todas as situações, procurei lei, tudo para mim ter um conhecimento, né? Como funcionava, que não tinha nada disso. Veio de São Paulo uma lei que encontramos lá, fui para Cascavel com vereadores, então daí programemos os cemitérios. E esta paixão das coisas antigas faz parte da minha vida, que eu quero deixar alguma coisa, como está servindo muito para as escolas, faculdade, o ensinamento para essas crianças, para esses alunos, para saber o que era uma panelão de ferro. Eles não sabem. O que era uma máquina de moer café, que a gente comprava o café em grão, aí trazia para casa, tinha que fazer um fogo, botar no forno, pegar, torrar o café, daí socar, como ali no pilão, né? Tinha máquina aqui para moer, para daí tomar o café, dava um trabalho que Deus o livre, né? E então eu tenho essas peças, não é totalmente um museu, mas tem bastante peça. A senhora está vendo aqui que tem peça aqui para arrebentar. E o qual hoje, então, eu passo para os alunos, que eles não sabem, né? Pode saber até na teoria, mas na prática não, olhando, né, sentindo na mão. E, além disso, o meu trabalho de entalhe na madeira, né? Procuro fazer um entalhamento, procuro fazer placa para o sítio, para as fazendas, essas coisas, todo na madeira, na embuia, com os formões, né? Batido no formão, eu faço isso. Então é por isso que eu tenho isto. São vestígios do passado, né? Que são fontes também, são para as crianças, adolescentes e para os próprios historiadores, né? Sim. Não tem dúvida nenhuma. Então é isso que eu disse, que aqui passa muito, passa acadêmicos, e já expus na sua faculdade lá, já expus, todas as faculdades. Já tenho o trabalho meu também prestado e continuo prestando todos os anos, que está chegando a consciência negra, né? Dia 20 de novembro vem a consciência negra, então as escolas já começam a vir para cá para saber, para tomar conhecimento sobre isso, sobre aquilo, né? Então a gente está aí para explicá-lo. Gostaria de agradecer imensamente o senhor por ter nos recebido aqui e também parabenizar por esse trabalho, né? Pelas suas palavras. E a senhora não tem nada o que agradecer. A minha vida foi prestar o favor às pessoas, acolher desde pequeno. E continuo. Me aposentei e achei que eu não deveria parar.
Vamos continuar, vamos pedindo, vamos buscando peças históricas para que sirva para nossas crianças de hoje terem e saberem o que é um cipilho, o que é uma furadeira, o que é um arco de pua, que eram as furadeiras, tudo na mão, não existia nada elétrico. Então, é uma grande coisa que eu tenho aí, não para mim, e sim para as escolas. Meu trabalho é voluntário e estou aqui. Obrigada mesmo. Nada que agradecer, e vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dizer uma coisa para a senhora. Sou um cara muito católico, e aproveitar essa oportunidade, vamos acreditar no homem que teve as mãos e os pés furados. E seu pai, com a espada de fogo, das trevas ele fez a luz, o homem que rege o meu destino, o seu e os nossos destinos, chama-se Jesus. Tá certo. Chegamos ao fim, então, da nossa conversa. A gente segue depois em outro vídeo.